Capítulo 8 Aprendizagem. Sempre achei interessante que as pessoas, ao discutirem algo absolutamente sem importância, dissessem que é acadêmico. John Grinder e eu tivemos que deixar a Universidade da Califórnia por estarmos ensinando aos nossos alunos a fazer algo com as suas vidas. Esta era a queixa que a universidade tinha contra nós. Eles disseram que a universidade destinava-se a ensinar as pessoas a respeito das coisas. Quando eu ainda não tinha formado, os únicos cursos em que fui mau aluno foram os de psicologia e o de oratória. Eu fui reprovado no curso inicial de psicologia e passei raspando no de oratória. Não é uma piada? A minha vingança é a PNL. Em todos os meus contatos com educadores, observei que as pessoas que ensinam o assunto podem ser realmente ótimos profissionais e conhecerem bastante sobre o assunto em questão. No entanto, sabem pouco sobre a maneira como eles aprenderam e menos ainda sobre como passar adiante seus conhecimentos. Fiz um curso de Química para principiantes na universidade. O professor entrou e disse para os 350 alunos: Agora, quero que vocês imaginem que há um espelho aqui, e na frente dele uma molécula de DNA rodando de trás para frente. Alguns dos presentes fizeram Ah! Tornaram-se químicos. Outros fizeram Hã? Não tornaram-se químicos. Outros ainda fizeram Estes tornaram-se terapeutas. Este professor não tinha a mínima ideia de que nem todo mundo pode visualizar da maneira detalhada o que ele fazia. Este tipo de visualização é um pré-requisito para uma carreira bem-sucedida na área de química e é uma habilidade que pode ser ensinada às pessoas que ainda não sabem como visualizar bem. Mas como aquele professor partiu do princípio de que todos podiam fazer o que ele fazia, perdeu seu tempo com a maioria das pessoas presentes na sala. A maioria dos estudos referentes ao processo de aprendizagem têm sido chamados de objetivos. O que a PNL faz é explorar a experiência subjetiva dos processos através dos quais as pessoas aprendem. Estudos objetivos normalmente estudam as pessoas e apresentam problemas. A PNL estuda a experiência subjetiva das pessoas que têm a solução. Se estudarmos o problema da dislexia, aprendemos muito a seu respeito. Mas, se quisermos ensinar as crianças a lerem bem, faz mais sentido estudar as pessoas que sabem ler bem. Quando pensamos no nome programação neurolinguística, muita gente disse: parece controle da mente, como se fosse uma coisa ruim. Eu respondi: é isto mesmo. Se não começarmos a controlar e a usar nosso próprio cérebro, estaremos deixando esse controle nas mãos da boa fortuna. Isto se parece com o que é feito no nosso sistema de educação. Eles lhe mostram o conteúdo durante 12 anos. E se a pessoa conseguir aprender, ótimo. Eles ensinaram. Existem muitas maneiras em que o sistema atual de educação está falhando e gostaria de examinar algumas delas. Fobias escolares. Um dos problemas mais comumente encontrados diz respeito às crianças que tiveram experiências ruins na escola. Por causa disso, um curso em particular, ou a escola em geral, se transforma num gatilho que dispara lembranças desagradáveis, que farão com que a criança sinta-se desconfortável. E caso você ainda não tenha observado, não conseguimos entender bem se estamos nos sentidos desconfortáveis. Se a reação da criança for muito forte, os psicólogos chegam a descrevê-la como sendo uma fobia escolar. A sensação ruim em relação à escola pode ser mudada, usando-se algumas técnicas que já demonstramos e ensinamos antes, mas gostaria de lhes mostrar uma maneira muito simples de lidar com este problema. Quantos aqui sentem-se mal em relação à matemática? Frações, raízes quadradas, equações e coisas do mesmo tipo. Ele começa a escrever no quadro uma longa série de equações e várias pessoas murmuram e suspiram. Agora, fechem os olhos e pensem numa experiência absolutamente maravilhosa, uma situação durante a qual se sentiram estimulados e curiosos. Agora, abram os olhos durante 1 ou 2 segundos e olhem para essas equações. Fechem os olhos e voltem àquela magnífica experiência. Abram os olhos novamente para olhar durante mais alguns segundos e voltem para aquela experiência estimulante. Alternem mais algumas vezes até que as duas experiências tenham sido cuidadosamente integradas. Agora, chegamos ao momento de testar. Primeiro, olhem para o lado e pensem em algo neutro. Depois, olhem para as equações e observem como reagem. Homem, funciona! O que fizemos agora foi aplicar um antigo método de PNL, chamado de integração de âncoras.
Para maiores detalhes a respeito, leiam Sapos em Príncipes. Para conseguirmos mudar as reações negativas à escola, dessa maneira fácil e rápida, é necessário conhecermos como nosso cérebro funciona. Se quiserem experimentar este método por si mesmos, há uma página inteira de equações no apêndice 6. Uma maneira mais imaginativa de usar o mesmo princípio é sempre ligar a aprendizagem a algo alegre e divertido. Ora, na maioria das escolas, as crianças são colocadas em filas, silenciosamente. Sempre pergunto: quanto tempo vai levar até que as crianças possam rir, se movimentar e se divertir? Se ligarmos ao aprendizado desconforto e chateação, não há por que ficar surpreso se ninguém gosta de aprender. Uma das grandes maravilhas a respeito da educação assistida por computador é que é mais interessante estar com o computador do que com a maioria dos professores que vemos por aí. Os computadores têm uma infinita paciência e nunca fazem as crianças sentirem-se mal, como é o caso de muitos professores. Memória. Outro grande problema para muitas crianças é conseguirem lembrar-se do que aprenderam na escola. Grande parte do que chamamos de educação é na realidade memória. Atualmente, isso está mudando. Os professores estão começando a atender que a quantidade de informação é tão extensa, aumentando a cada dia, que a memorização não é tão importante quanto eles achavam antes. Hoje em dia, é muito mais importante ser capaz de descobrir os fatos quando se precisa deles e depois usá-los, esquecê-los. No entanto, é importante ser capaz de lembrar como fazer isto. Um dos aspectos da memória parece-se com o que examinamos há pouco. A memória está ligada a uma experiência agradável ou desagradável. Para que se possa lembrar de alguma coisa, é necessário voltar a um estado de consciência no qual a informação foi fornecida. É assim que funciona a memória. Se alguém ficar zangado ou infeliz ao ter que fazer algo, para se lembrar deste fato, terá que ter acesso novamente àquele estado desagradável. E já que a pessoa com certeza não vai querer sentir-se mal de novo, vai esquecer dos fatos ligados àquela sensação. E é por isso que quase todos nós temos uma amnésia total dos 12 ou 16 anos que passamos na escola. Não consigo me lembrar dos nomes dos professores, quanto mais do que me foi ensinado e nem nada relacionado à escola. Mas lembro-me muito bem no meu último dia. Qual é o seu nome? Mulher: Lídia. Você esqueceu de colocar o seu crachá. Só consigo lembrar-me do nome das pessoas se eu alucinar que elas usam crachá. Sempre que sou apresentado a alguém, fico olhando para o lado esquerdo do peito. Devem pensar que sou meio pervertido. Uma vez dei um curso na Xerox e, como todo mundo usava crachás, com o nome da companhia, passei a chamá-los todos de Xerox. É o tal negócio. O nosso cérebro aprende e, mesmo quando se dá conta de que o que aprendeu não tem mais valor, continua a usá-lo assim mesmo. Lídia, se você esquecer de colocar o seu crachá, ficarei pensando que você é uma penetra e farei algumas insinuações, o que ficarão com você pelo resto da vida. Mas se você usar seu crachá, farei apenas algumas que durarão pouco tempo. Lídia, vou lhe dizer um número: 357. Agora, quero que você se esqueça do número que acabei de dizer. Você já se esqueceu? Não. Se você não consegue esquecer um número quando ele não tem o mínimo significado, como poderia esquecer o seu crachá ou um assunto importante dado nesse seminário? Já esqueceu? Não. Diga-me, como é possível não conseguir esquecer algo que não tem a mínima importância? Lídia, se nós continuarmos a falar sobre isso, vou me lembrar ainda mais, quer seja importante ou não. E, sobretudo, porque você está me pedindo para esquecer, aí mesmo que eu vou lembrar. Isso faz sentido. Você notou quantas pessoas concordaram com o que você disse? Pois é, você me pediu para esquecer e por isso eu tenho que me lembrar. E, de qualquer forma, não tem a mínima importância, mas estamos falando sobre isso. Se você me pedir para esquecer algo que não valha a mínima ser lembrado, não posso me impedir de lembrar. Estranho, não acham? Mas ela tem razão. Parece estranho, mas mesmo assim sabemos que ela tem razão. Tão estranho quanto ela dizer isto é o fato dela realmente colocar o que diz em prática. E ainda assim, os psicólogos irão ignorar este fato, como se ele não tivesse o menor significado e estudarão os complexos de Édipo e outras coisas do estilo. Os psicólogos deixam de estudar a maneira como as pessoas lembram-se das coisas para estudar a profundidade do seu trânsito.
A metáfora de que o transe é um buraco onde se cai, e quanto mais fundo for, melhor. Mas quem fala sobre níveis de consciência discorda. Para eles, quanto mais alto, melhor. Se eu não tivesse falado o tempo todo e da maneira correta, ela teria sido capaz de esquecer um número com apenas 3 dígitos. Lydia é capaz de esquecer o seu crachá, mesmo sabendo que é importante. Ficamos tentando fazer com que as pessoas lembrem-se de coisas consideradas importantes sem sucesso, não é mesmo? E ainda por cima, pensamos que eles fazem isso de propósito. Lembrem-se disso quando quiserem que as pessoas lembrem-se de alguma coisa. Os psicólogos gastam uma boa parte do seu tempo torturando ratos, e grande parte do que lhes sobra é o tempo dedicado aos estudos da memória. E, no entanto, eles nunca chegam a desvendar de maneira como as pessoas a utilizam, em termos de experiência subjetiva. Quem é que tem dificuldade em se lembrar de números de telefone? Muitos talvez tentem lembrar-se auditivamente, repetindo verbamente os números para si mesmo. A maioria das pessoas aprendem a tabuada recitando-a em voz alta. Mesmo que isso funcione, é um processo bastante lento, porque a pessoa tem de recitar as palavras para conseguir a resposta. 9, 7, 3, 0, 4, 6, 8. 9 vezes 6 igual a 54. Muitas informações serão memorizadas de forma bem mais eficiente se o fizermos visualmente, ao invés de auditivamente. 974-0468 e 9 vezes 6 é igual a 54. Quando lembramos visualmente, a imagem surge na nossa mente como um todo e podemos ir diretamente àquilo que nos interessa. Lê-la ou copiá-la. Muitas crianças que, supostamente, têm um problema de aprendizado lembram-se auditivamente ao invés de visualmente. Se dedicarmos 1 ou 2 horas para ensinar-lhes a lembrar visualmente, eles aprenderão com muito mais rapidez. Por outro lado, algumas pessoas tentam lembrar-se de uma canção fazendo imagens ou tendo sensações, no lugar de ouvir os sons. O que temos de ter em mente é que há uma maneira apropriada de lembrar de cada coisa. Outra boa maneira de se ter má memória é fazer coisas que são irrelevantes no momento em que decidimos decorar alguma coisa. Se nos dissermos, tenho que decorar este número de telefone, é provável que vamos lembrar da frase e não do número. Muita gente diz esse tipo de coisa e depois se surpreende com a sua péssima memória. Na realidade, a maioria dessas pessoas são excelentes, só que elas a usam para se lembrar de coisas que não têm a mínima importância. Descobrimos coisas realmente interessantes quando estudamos as pessoas que têm uma memória fenomenal. Há o caso de um homem possuidor de uma memória fantástica, que coloca subtítulos que são verdadeiras descrições impressas, embaixo de todas as imagens por ele criadas. Esta curta descrição verbal codifica e caracteriza a memória, facilitando o seu acesso. É como um título de filme que já assistimos. Para saber do que se trata, não precisamos assistir todo o filme. Seria como um código de identificação. Arbitrário, porém inteligível, relacionando e vinculando duas coisas entre si. Em um dos seminários que organizamos, havia uma mulher que, após ouvir o nome e sobrenome de 45 pessoas, podia repeti-los sem vacilar. Quando ela era apresentada a alguém, automaticamente dirigia a sua memória para alguma característica da pessoa, a forma do nariz, do queixo, a cor da pele ou qualquer outra coisa que fosse específico daquela pessoa. Ela continuava a prestar atenção enquanto ouvia o nome da pessoa e fazia a ligação entre os dois. Ela ainda fazia uma checagem, olhando rapidamente para o outro ponto para poder visualizar a característica específica da pessoa ao ouvir seu nome, certificando-se de que a conexão fora feita. Como não quero passar por todo esse processo, peço às pessoas que usem um crachá. Mas, com certeza, trata-se de algo muito útil para vendedores, pois tem de tratar com muita gente e é considerado importante lembrar o seu nome e ser afável com elas. Este método visual não funciona se o trabalho for, em sua maior parte, feito por telefone, mas pode ser facilmente adaptado ao sistema auditivo. Observar um detalhe da voz da pessoa ou da sua cadência ao ouvir seu nome. As pessoas muito visuais preferem criar uma imagem do nome da pessoa ao ouvi-los. Qualquer estratégia de memória pode ser adaptada assim.
tornando-a muito mais apropriada ao contexto ou às habilidades específicas da pessoa que deseja lembrar-se de algo em particular. Se você quer realmente se lembrar de alguma coisa, faça uma conexão com algo específico, nos três sistemas representacionais: auditivo, visual e das sensações. Ao escutar o som de um nome de uma pessoa, com o tom da voz dela, pode-se notar algo específico na sua aparência, ou ainda ao apertarem-se as mãos. Isso lhe dará um código de identificação para se lembrar em cada um dos três sistemas representacionais. Outra maneira de ter uma boa memória é ser tão eficiente e econômico quanto possível em relação ao que você se lembra e usar o que você já lembrou, o máximo possível. Por exemplo, se você sempre coloca as suas chaves no bolso dianteiro do lado direito das calças, isso só precisará ser lembrado uma única vez. Alguém que viva mudando o lugar das chaves terá de se lembrar disso várias vezes ao dia, ao invés de uma única vez em toda a sua vida. Um dos nossos alunos tem o seu próprio negócio, o que o obriga a preencher muitos formulários e registros. Sempre que ele tem de abrir uma nova pasta, ele se pergunta: onde é que eu procuraria esta pasta quando precisasse dela? Se dirige ao arquivo e uma etiqueta específica vem à sua mente e ele arquiva a sua pasta naquele local. Este método aproveita o que ele já lembrou para organizar os seus arquivos de maneira que não precise lembrar-se de nada de novo. A cada vez que ele arquiva uma pasta, estará fortalecendo uma conexão entre a pasta e a etiqueta do arquivo, aumentando ainda mais a confiabilidade do sistema. Nestes dois exemplos, mostramos a situação no qual temos de nos lembrar o mínimo possível. Vou dar outro exemplo. Olhe os números abaixo por uns instantes, depois cubra-os e verifique se consegue lembrar-se deles. 1, 4, 9, 1, 6, 2, 5, 3, 6, 4, 9, 6, 4, 8, 1, 1, 0, 0. Agora, olhe-os o tempo que achar necessário para lembrar-se deles. Ao fazer a tentativa, talvez tenha começado por agrupar os números de 2 em 2, ou de 3 em 3, para organizar a tarefa e facilitar a memorização. 14, 91, 62, 53, 64, 96, 48, 11, 00, ou 149, 162, 536, 496, 481 e 100. Este processo é chamado de segmentação, dividir a tarefa maior em pedaços menores e mais fáceis de serem realizados. Lembram-se da velha piada? Como é que se come um elefante? A resposta é: um pedacinho de cada vez. Agora, quanto tempo você acha que conseguirá lembrar-se com exatidão dos números? Uma hora? Um dia? Uma semana? Vamos segmentar os números de modo diferente. Isso faz lembrar alguma coisa? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Este segmento pode ser escrito de forma ligeiramente diferente, como uma raiz quadrada, por exemplo. Agora, tornou-se claro que o número inicial é a raiz quadrada de 1 a 10, colocados um ao lado do outro. Ao saber disso, podemos lembrar destes números mesmo dentro de 10 anos. O que torna isso mais fácil? Vamos ter de nos lembrar de menos elementos, e tudo codificado em termos de coisas que já conhecemos e sabemos de cor. E isto é o que é a matemática e a ciência, a codificação eficiente e perfeita, para que possamos ter de nos lembrar-nos menos, deixando o nosso cérebro livre para fazer outras coisas que são mais engraçadas e interessantes. Os princípios expostos acima são apenas alguns dos que facilitam e aceleram a memorização. Infelizmente, ainda não são usados como deveriam na área educacional. Deficiências de aprendizado. Uma das boas coisas de ser autor de vários livros é que as pessoas deixam a gente fazer certas coisas com elas que não teriam deixado antes. Em geral, quando isso acontece, a gente nem lembra mais do que a gente queria fazer. Porém, eu tomei nota de algumas. Ao fazer um pedido para trabalhar junto a uma escola municipal, tinha algumas coisas específicas em mente. Uma delas dizia respeito à noção de deficiências de aprendizado, disfunção cerebral mínima, dislexia e deficiências escolares.
São palavras que soam muito importantes, mas o que elas estão descrevendo é que há uma deficiência no ensino. Toda vez que uma criança não consegue aprender, a conclusão imediata é que se trata de uma deficiência de aprendizado. Mas não se para pensar sobre quem é o deficiente neste caso. Talvez vocês já tenham observado que nunca se fala em deficiência de ensino. O que está implícito é que a origem da deficiência está no fato de que o cérebro da criança é fraco ou tem algum tipo de lesão, presumivelmente por razões genéticas. Quando as pessoas não sabem como mudar algo, geralmente começam a procurar uma forma de justificar a falha, em vez de estudar a maneira diferente de abordar o assunto para encontrar uma nova solução. Se partirmos do princípio de que o problema está no lobo responsável pelo aprendizado da criança, não podemos fazer nada a respeito, a não ser esperar que o transplante de cérebro seja aperfeiçoado. Por minha parte, prefiro explicar a falha de outra maneira. Prefiro achar que se trata de uma disfunção de ensino, deixando aberta a possibilidade de que possamos encontrar uma solução. Se partirmos do princípio de que podemos ensinar qualquer coisa, descobriremos em que casos isto não se aplica. Porém, se partirmos do princípio de que, quando alguém não está aprendendo, isto quer dizer que é impossível ensinar-lhe, nem chegaremos a tentar. No último século, era do conhecimento geral que o homem não podia voar. E quando os aviões começaram a fazer parte da nossa vida cotidiana, muita gente passou a achar que era impossível o homem chegar à Lua. Se a nossa atitude for a de que qualquer coisa é possível, veremos muitas das coisas que eram consideradas impossíveis tornarem-se possíveis. Toda teoria de deficiências de aprendizado baseia-se principalmente em velhos estudos neurológicos de ablação que tiveram sua origem em uma ideia bem primitiva da maneira como o cérebro funciona, que é possível descobrir o funcionamento de algo a partir da observação do que acontece quando esta coisa está quebrada. Assim, ao encontrarem uma lesão em uma parte do cérebro de uma pessoa que não falava, concluíam que é aqui o centro gerador da fala. Este raciocínio é o mesmo que, ao cortarmos o fio de um aparelho de televisão, observando que a imagem ficou turva, concluirmos que este fio regula a nitidez da imagem. Existem milhares de fios, conexões e transitores, responsáveis pela nitidez da imagem, de uma maneira mais complexa e interdependente, e o cérebro é, com certeza, muito mais complexo do que um aparelho de televisão. No caso de algumas zonas mais primitivas do cérebro, há realmente uma relação entre a sua localização e a sua função. Porém, já se sabe há anos que uma criança pequena pode perder um hemisfério inteiro do cérebro e ainda aprender perfeitamente tudo de novo com o outro lado. Muitos dos antigos dogmas estão sendo eliminados por descobertas recentes. Em um estudo de tomografia de raio-x feito num rapaz universitário, possuidor de um QI de 120, foi descoberto que ele tinha ventrículos cerebrais tão aumentados que o seu córtex chegava a 1 centímetro de largura. Grande parte do seu crânio estava cheio de líquido e, segundo a teoria vigente, ele não poderia conseguir sequer levantar-se da cama, quanto mais frequentar a universidade. Segundo outro dogma tradicional, nenhum neurônio de animais da raça dos vertebrados pode ser formado após o nascimento. No ano passado, foi feita uma descoberta segundo o qual o número de neurônios do cérebro de um canário macho, responsáveis pelo canto, dobrava na chegada da primeira, depois da metade da aparência durante o resto do ano. Em outra pesquisa, foi descoberto que se um macaco perder um dos seus dedos, a parte do cérebro que era responsável por aquele dedo passa a ser usada em outros dedos que, dentro de algumas semanas, têm a sua sensibilidade aumentada. Todas as informações mais recentes de que dispomos indicam que o cérebro tem muito mais flexibilidade e capacidade de adaptação do que pensávamos antes. Nunca gostei da ideia de considerar certas crianças como deficientes escolares, porque nunca considerei a leitura como algo basicamente genético. Uma criança aprende a falar em 3 anos, mesmo que esteja na selva, quer seus pais possuam ou não doutorado. Por que então levaria mais de 10 anos para ensinar-lhes a ler algo que ele já sabe falar? As crianças dos guetos
aprendem a falar 3 idiomas e sabem escrever em códigos secretos. Mas a maneira como as crianças são ensinadas a ler na escola faz com que elas não consigam aprender. Com certeza, nos lembramos dos cursos nos quais aprendemos nada, por causa da maneira horrível como o material nos foi apresentado. Aprender a ler não é tão difícil assim. Tudo o que se tem de fazer é a conexão entre a imagem da palavra com o som já conhecido. Se já conhecemos a palavra falada, este som foi conectado com a experiência descrita por ela. Quando éramos crianças, aprendemos logo que o som gato referia-se a uma coisa pequena com pelos e unhas compridas que andava e miava. E isto é feito dentro do nosso cérebro quando, ao ouvir a palavra gato, lembramos-nos a experiência de ver, ouvir e pegar um gato. Depois, quando a imagem diz a palavra, a experiência está lá, presente na nossa mente. E quando vemos, ouvimos ou pegamos um gato no colo, o som da palavra também estará presente. E a leitura não é outra coisa senão o fato de acrescentar a imagem da palavra ao que você já conhece. Ao vermos a palavra cachorro escrita, o som e a imagem que nos vem à mente é diferente do que vemos a palavra gato. Isso parece simples, e é. E, no entanto, há uma quantidade imensa de literatura a respeito dos problemas de leitura e são feitos esforços enormes para resolver o problema de leitura. Há um grupo de PNL que trabalha em Denver, ver no apêndice 5, que lida com todos os tipos de problemas da área de educação. Eles garantem aumentar o nível da leitura de uma criança, adiantando-a um ano, no mínimo, em 8 sessões de 1 hora cada. Depois é feita uma avaliação segundo os testes vigentes. Em geral, os progressos são feitos em ainda menos tempo. Nos últimos 3 anos, eles só tiveram um único problema. A única exigência que eles fazem é que a criança tenha estabilidade dos músculos oculares, para que possa ver o que está tentando ler. Medicamentos. Uma outra coisa que acho terrível no sistema escolar é a mania generalizada de prescrever remédios do tipo Ritalina para crianças hiperativas que não conseguem ficar quietas por muito tempo. Esses remédios os fazem ficar mais parados, para que o professor possa acompanhar o seu ritmo. E isto é feito porque, segundo os defensores da prescrição do remédio, ele é inofensivo. Uma das coisas mais interessantes a respeito desse tipo de remédio é que, apesar de acalmar as crianças hiperativas, o seu efeito é completamente inverso nos adultos, agindo como faz a anfetamina. Quando conversei com o responsável pela escola municipal, fiz-lhe uma proposta. Este remédio que vocês dão às crianças faz com que elas se acalmem, mas excitam os adultos, não é mesmo? E vocês estão convencidos de que se trata de algo inofensivo, certo? Ótimo. Tenho uma proposta que vai fazer com que vocês economizem muito dinheiro. Parem de dar este remédio às crianças e deem-nos aos adultos, para que eles possam chegar ao nível das crianças. Eles foram apanhados dentro do seu próprio raciocínio, mas ainda assim não gostaram da ideia. Tentem fazer essa sugestão na escola em que vocês trabalham e descubram quanto desses professores deficientes de ensino gostariam de tomar um remédio totalmente inofensivo. A mesma coisa acontece com os psiquiatras. Quase nunca prescrevem os remédios psicoativos aos seus colegas que se encontram hospitalizados. Depois de passarem 30 anos prescrevendo remédios à base de fenotiazina, eles descobriram que causa algo chamado de discinesia tardia, quando a pessoa envelhece, afetando os seus músculos e causando um tremor que impede as pessoas de andar e segurar uma xícara. Mulher: sou professora e ainda na semana passada participei de uma reunião com um médico, uma enfermeira e outro professor. A enfermeira disse: acho que deveríamos dar um remédio a este menino. E os outros concordaram. Fiquei fora de mim e disse: não posso acreditar que, com todas as campanhas antidrogas, vocês estejam recomendando drogas a este menino. E vocês, tomam esse tipo de remédio? O médico respondeu: todas as noites tomo para me acalmar. E o outro professor disse: eu também. A enfermeira disse, por sua vez: eu tomo Valium todos os dias. Não consegui acreditar no que estava ouvindo e fiquei tão chocada que não soube o que responder. Bom, tomar remédios é bem diferente do que forçar outras pessoas a tomarem também. Acho que cada pessoa deve escolher as suas próprias drogas.
O mais triste é que a maioria dos casos em que se prescreve medicamentos poderiam ser facilmente resolvidos com a PNL. Qualquer especialista em PNL pode curar uma fobia de escola em meia hora e transformar um mau soletrador em alguém que saiba soletrar, em 1 ou 2 horas. Mas é preciso ter muito cuidado atualmente. Como a PNL está começando a se tornar bastante conhecida, muitas pessoas despreparadas e sem qualificação dizem ser especialistas em PNL. Há algumas que se autodenominam o melhor instrutor em PNL, quando só participam de um único seminário. Este é o tipo de coisa que acontece quando uma técnica que dá resultado começa a se tornar conhecida. Portanto, tenham cuidado e façam algumas perguntas às pessoas que se dizem especialistas em PNL. Alguns técnicos de alto nível em PNL estão frequentando aulas de educação especial e eliminando todos os problemas de aprendizado que elas veem pela frente. Quando descobrimos o funcionamento do cérebro de alguém, fica relativamente fácil ensinar a utilizá-lo da forma mais eficiente. A capacidade de se aprender é adquirida não quando somos inundados com o conteúdo, e sim quando aprendemos os mecanismos da aprendizagem, as sequências e estruturas subjetivas necessárias para que possamos aprender.